Tá. Tá. Boa noite, boa tarde, bom dia para os estudantes da disciplina Estudos Sócio-Históricos e Culturais da Educação. Boa noite, bom dia, boa tarde para o Fabiano, que faz esse trabalho de gravação dessa aula, e também para a Hipácia, que ajuda ao trabalho de comunicação com os alunos. Hoje vamos trabalhar 3 capítulos, mais uma vez, do livro Educação contra a Barbárie. Vamos trabalhar o primeiro capítulo de hoje, que na verdade é o capítulo que está na página 59, Verdades e Mentiras sobre o Financiamento da Educação. Artigo escrito por José Marcelino de Rezende Pinto. O segundo artigo que nós vamos trabalhar hoje é o artigo O Ensino Superior Privado Mercantil em Tempos de Economia Financeirizada, de Vera Lúcia Jacobi Chaves. Esse artigo está da página 67 até a página 72. O terceiro artigo que vamos trabalhar é o público, o privado e a despolitização nas políticas educacionais. Artigo de Marina Avelar, da página 73 até a página 79. Vamos abordando um capítulo após outro, né? Começando com o primeiro, que é Verdades e Mentiras sobre o Financiamento da Educação, de José Marcelino de Rezende Pinto, sendo que o artigo começa na página 59. O autor José Marcelino de Rezende Pinto mostra que no Brasil as análises sobre a educação foram frequentemente orientadas por mitos. Aí ele coloca o mito 1, o Brasil não gasta pouco com educação, gasta mal. Para ele isso é um mito, é uma falácia. E eu concordo com ele. E logo ele vai dizer por que é um mito, por que é uma falácia, porque é um ardil, um estratagema enganoso e falacioso. O mito 2 dele O mito 2 é o que dificulta a melhoria da educação básica é que o Brasil gasta muito com a educação superior pública, frequentada por jovens ricos, cujas famílias poderiam pagar mensalidades. Isto, concordo com o autor, é outro mito ardiloso, de estratagema. Terceiro mito, ampliar os gastos não vai melhorar a qualidade da educação brasileira. Esta também é uma tese falsa. Concordo com o autor. Vamos então seguindo um mito após o outro e desmascarando esses mitos sobre a educação. Mito 1. O Brasil não gasta pouco com educação, mas gasta mal. Vamos começar pela questão muito recorrente na mídia em alguns trabalhos acadêmicos. O Brasil gasta um montante adequado com a educação de suas crianças? Em geral, os economistas ligados ao mercado financeiro e os representantes do Ministério da Educação, MEC, não importa o governo, respondem afirmativamente alegando que o país aplica em educação um percentual do PIB equivalente ou mesmo superior ao investido por países ricos e que possuem uma educação muito melhor que a nossa. Um exemplo disso são os dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, para o ano de 2014, que indicam que enquanto os Estados Unidos destinaram 4,2% de seu PIB em recursos públicos para a educação, em todos os níveis de ensino, o Brasil aplicou mais do que
4,2%, ou seja, 4,9% de seu PIB, sendo que a média dos países da OCDE ficou com 4,4% do PIB, um pouco acima dos Estados Unidos, que foi 4,2%. A partir desse dado, esses autores, que têm uma visão empirista, positivista, neoliberal, pró-sistêmica, esses autores de direita concluem que o problema não é a falta de dinheiro, mas a gestão adequada dos recursos. Que o problema no Brasil, o dinheiro não falta, falta é uma gestão adequada dos recursos. Qual o engodo escondido nessa afirmação, de acordo com o autor? Como o PIB dos países ricos é muitas vezes maior que o brasileiro, por exemplo, o PIB dos Estados Unidos é 23 trilhões de dólares. O nosso PIB é 2,2 trilhões de dólares. Quer dizer, o nosso PIB é 10 vezes menor, quase 10 vezes menor que o PIB dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos gastando 4,2%, e o Brasil 4,9%, no entanto, os investimentos americanos são de 9 a 10 vezes maior do que no caso brasileiro. Então, eles gastam muito mais em educação do que nós. Né? Gastam 9 vezes mais em termos, do PPC dólar, que é o dólar levado em conta a partir da paridade de poder de compra, e que é diferente do câmbio comercial, do dólar cambial. Né? Então, paridade do poder de compra, os Estados Unidos têm um poder 9 vezes maior nos investimentos da educação do que o caso brasileiro. Mesmo que se indique que 4,9% foi aplicado na educação. Então, esse é um engodo. O engodo é que não se pode dizer que o Brasil gasta mais do seu PIB, como se gastasse mais que os Estados Unidos. Tem que levar em conta que os Estados Unidos têm um PIB 10 vezes maior que o nosso. Qual o engodo escondido nessa afirmação? Como o PIB dos países ricos é muitas vezes maior que o brasileiro, quando avaliamos e quanto eles gastam por estudante, vamos ver que há uma enorme diferença. Com base na mesma fonte, constatamos que os Estados Unidos gastam, em termos de dólar, de paridade de compra, 12.176 em média de dólar por aluno na educação básica, 2,4 vezes maior que o gasto no Brasil. Enquanto a média da OCDE foi, em termos de dólar, em termos de paridade de compra, 9.489 dólares, o que equivale a 2 vezes mais, a 1,9 vezes, quase 2 vezes a mais que o Brasil. Cabe comentar que quem fornece os valores apresentados pela Organização do Tratado Atlântico do Norte, a OCDE, em suas publicações, são os próprios países, e que o dólar por paridade de compra no Brasil é 5.113 por aluno, por ano no Brasil. Isso está claramente superdimensionado. Esses valores atribuídos estão superdimensionados, quando na verdade não é isso que a OCDE diz, que o Brasil gasta 5 mil. Ele gasta menos, na verdade. Escolas públicas versus privadas. Outra forma de avaliar se o Brasil gasta um valor adequado por aluno é comparar as escolas públicas com as escolas privadas, correto? Afinal, o setor privado é sempre apresentado como mais eficiente pelos neoliberais, pelos liberais, ultraliberais, privatistas mercadológicos.
Então, por eles que são de direita, têm um pensamento positivista, neopragmatista e direitista, liberal, neoliberal, na verdade, é sempre apresentado como mais eficiente que o público. Então, o privado, para eles, é sempre mais eficiente que o público. A la Pinochet, a la ministro Guedes Fedes. Ah, não, Guedes. É, é, Pois bem, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, em 2014, o Brasil gastou cerca de R$ 495 por mês por aluno da educação básica. Esses números estão claramente inflados, mas ainda assim representam menos da metade da mensalidade de uma escola privada considerada de qualidade, correspondendo a cerca de 10% da mensalidade de uma escola de elite. Ou seja, os alunos que estão nessas escolas privadas de elite gastam 10 vezes mais, pagam 10 vezes mais do que o Estado aplica nessas escolas públicas de ensino básico e ensino médio. Com um detalhe, é muito mais fácil e barato ensinar uma criança ou jovem de classe média do que estudantes que frequentam a rede pública, cujos pais, em sua maioria, possuem baixa escolaridade, condições que impactam muito na aprendizagem e muitas vezes passando fome. As crianças passando fome e os pais também. Sabemos que a notícia mais recente, no contexto da pandemia, que o povo brasileiro, 40% do povo brasileiro, cerca de 85 milhões de pessoas, substituíram a carne pelo ovo, não comem mais carne. Sendo que 45% comem ovo, mas os outros 40%, os outros 40 milhões, nem ovo não comem, o de vez em quando. Voltamos então a uma situação aberta de um país mergulhado na fome da sua população, quase metade da sua população passando fome. O Brasil gasta mal? Resta a questão, mesmo gastando pouco, o Brasil gasta mal? Há muitos anos citava-se uma estatística atribuída ao Banco Mundial, sempre ele, de que de cada R$ 2 aplicados à educação, apenas R$ 1 chegava à escola. Não há como saber, pois faltam estatísticas confiáveis sobre o gasto com educação no Brasil. Não obstante os avanços dos últimos anos, com a criação do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, CIOP, e com o aprimoramento das diretrizes de controle de alguns tribunais de contas, o que se sabe é que de cada R$ 100 de gastos em educação, cerca de R$ 85 destina-se ao pagamento de pessoal. Que pessoal esse que, de modo geral, é mal pago no ensino médio e no ensino básico público. Mesmo assim, 85%, R$ 85 de cada 100 é gasto com o pagamento de pessoal. Então, se houver desvio, ele acontece via a inclusão de funcionários fantasmas nas folhas de pagamento das secretarias de educação, que, salvo as exceções, não são publicizadas. Há, contudo, um tipo de fraude ainda muito comum, que é contabilizar como gasto com educação as despesas feitas com o pagamento de profissionais aposentados no magistério. Isso ocorre como forma de inflar os gastos educacionais para efeito de comprovação da aplicação do percentual mínimo da receita de impostos em manutenção e desenvolvimento do ensino, como determina a Constituição Federal, mínimo de 18% para a União e de 25% para estados e municípios.
Já os desvios de recursos mais conhecidos acontecem nas construções e reformas de escolas, bem como nos contratos, em geral terceirizados, de alimentação e transporte escolar. Ou seja, há elementos que apontam que os dados de gastos declarados pela União, estados e municípios podem estar inflacionados, indicando que os gastos poderiam ser menores do que os valores declarados, particularmente na educação básica. Como os fatores de maior impacto no gasto por aluno são justamente as remunerações de docentes e o número de alunos por turma, como consequência do baixo gasto em educação, as comparações internacionais mostram que o Brasil é o país que paga os menores salários e que apresenta as maiores razões de alunos por turma. Então, tendo desmascarado esse primeiro mito ardiloso, que é um mito, o Brasil não gasta pouco com educação, gasta mal, desmascaramos junto com o autor essa tese falaciosa. Mito 2. O que dificulta a melhoria da educação básica é que o Brasil gasta muito com a educação superior, pública, frequentada por jovens ricos, cujas famílias poderiam pagar mensalidades. Outro mito ardiloso. Para chegar na afirmação de que o Brasil gasta muito mais com a educação superior do que com a educação básica, seus propositores usam um caminho inverso, ardiloso, ao que se vale na discussão sobre o gasto total, quando a referência era o percentual do PIB. Aqui usa-se o gasto por aluno. Vamos tomar os dados apresentados pelo INEP de gasto por aluno para o ano 2014. Pelas estimativas daquele ano, gastou-se R$ 5.935 com um estudante da educação básica e R$ 21.870 com seu colega de educação superior, o que seria praticamente 3,5 vezes mais o gasto com aluno de educação superior. Valor 3,7 vezes mais, aliás. Colocado de forma tão simples, pareceria fácil aumentar os gastos com a educação básica. O que não se diz é que, quando se considera o total dos gastos com a educação, os efetuados na educação superior corresponderam em 2014 a apenas 16% do total. Quer dizer, o que o Brasil aplicou em pesquisa, em laboratórios, em educação, nas universidades públicas, que é responsável por mais de 90% da pesquisa, da alta pesquisa brasileira, e das escolas técnicas com seus trabalhos, o que foi gasto nesse ambiente é apenas 16% do total. Ou seja, 84% foi gasto com escolas do primeiro e segundo grau. Ou seja, do ensino básico, do ensino médio. Ou seja, é verdade que o valor do gasto por aluno na educação superior é maior do que aquele realizado na educação básica. Mas como o número de matrículas nesse nível de ensino é muito menor, o volume total de recursos não é muito elevado. É 0,8% do PIB, o dinheiro destinado à educação superior. E é o atual governo que está desconstituindo e destroçando a educação básica, justamente agora, quando retirou 1,6 bilhão de reais da educação e passou para as emendas parlamentares. Quer dizer, algumas universidades até já declararam, através das suas direções, que vão passar sufoco, que vão ter que, inclusive, parar
alguns laboratórios, algumas áreas, né? Porque estão submetendo o ensino superior à desagregação, ao desmonte, com essas políticas de arroxo em relação ao financiamento. Então, em 2014, quando as verbas para o ensino superior público, principalmente, eram melhores que na atualidade, mesmo assim só eram 0,8% do PIB no ensino superior, para um investimento público direto total de 5% do PIB em educação. Só, quer dizer, 4,2% foi para ensino médio, ensino infantil e ensino básico. E só 0,8% foi para o ensino superior. Expressando de outro modo, se o país deixasse de gastar com educação superior, o que seria uma tragédia para o futuro da pesquisa e da formação profissional de qualidade, os recursos para a educação básica aumentariam apenas 19%. Quer dizer, mesmo que você botasse todo o dinheiro do ensino superior e do ensino técnico público, tudo no primeiro e segundo grau, ou seja, no ensino básico e fundamental e ensino médio, mesmo assim isso representaria só 19% do que é gasto na educação básica. Além disso, é falso dizer que o gasto por aluno na educação superior pública é alto, uma vez que ele é 8% inferior à média da Organização do Atlântico Norte, OCDE. A mesma organização afirma que o total destinado à educação superior no Brasil está abaixo da média dos países membros da organização. Logo, a questão não é que os gastos com educação superior são elevados, mas que o gasto por aluno na educação básica é muito baixo, como comentamos no mito 1, na primeira parte. Já com relação à afirmação muito difundida de que os ricos vão para as universidades públicas e os pobres para universidades privadas, cabe algumas considerações. A primeira é que os pobres não têm acesso nem às públicas, nem às privadas, uma vez que parcela importante da população de 18 a 29 anos, em especial proveniente de famílias muito pobres, negras ou que vivem em zona rural, em zona indígena, não possuem nem sequer um ensino médio completo. A segunda diz respeito ao fato de que as diferenças no perfil da renda dos alunos ocorrem mais entre cursos do que entre as redes públicas e privadas. Assim, por ter uma oferta de vagas muito menor, o curso de medicina é muito mais elitizado que o de pedagogia, por exemplo. Mais do que isso, quando comparamos o perfil de renda ou a etnia de alunos de medicina, veremos que as universidades públicas são menos elitizadas se comparadas às instituições privadas na área de medicina. E o mesmo vale para os cursos de pedagogia, que também são muito menos elitizadas nas escolas públicas, nas universidades públicas, do que nas universidades privadas. Assim, mais do que fazer os mais ricos pagarem mensalidades que representarão um pequeno percentual de recursos, é fundamental ampliar as políticas afirmativas e criar mecanismos que induzam a participação dos egressos da educação superior em políticas públicas e voltadas às famílias mais pobres. Terceiro mito que o autor, o terceiro silogismo, onde a premissa é falsa, que o autor apresenta como tese falsa, é o mito 3, ampliar os gastos não vai melhorar a qualidade da educação brasileira.
Disseminada por economistas que trabalham para o Banco Mundial, essa tese é vocalizada no Brasil, especialmente pelos economistas abrigados no INSPER, que é um think tank da direita. Com enorme inserção na mídia tupiniquim, em sua versão original nos Estados Unidos, eles argumentam que não obstante o grande crescimento dos gastos educacionais daquele país, não houve melhoria significativa dos estudantes nos testes padronizados, o que mostraria que ampliar os gastos em educação é inútil. No Brasil, o argumento vai na mesma direção. As abordagens críticas ressaltam o cuidado que se deve ter em considerar as notas de alunos com testes como o PISA, o Enem, a Prova Brasil, como qualidade da educação. Isso é uma educação bancária, uma educação de enxurrada de informações entrecortadas e parciais, que, na verdade, mais emburrecem do que aumentam o nível, a capacidade de análise, de capacidade de raciocínio abstrato e de uma abordagem teórica por parte dos alunos. Ressalta ainda que houve mudanças significativas no perfil de alunos das escolas estadunidenses, com ampliação do acesso de estudantes afrodescendentes e hispânicos, além do aumento da desigualdade naquele país, todos fatores que impactam negativamente no desempenho dos estudantes. Pesquisas educacionais ressaltam, em particular, a importância da ampliação dos gastos para os estudantes de famílias mais pobres. Tem um importante livro que foi publicado pela editora Sulina, pela livraria Sulina, de Porto Alegre, em 2011, de Gianni Ravish, Vida e Morte do grande sistema escolar americano, como os testes padronizados e o modelo de mercado ameaçam uma educação qualificada. A relação entre insumos e qualidade na educação. A própria OCDE deixa claro que para um gasto acumulado abaixo do dólar de paridade de compra, em termos de 35 mil, com a escolarização de um aluno de 6 a 15 anos, conclusão de ensino médio, como é o caso do Brasil e de todos os países da América Latina, a ampliação de gastos educacionais faz sim diferença na melhora de desempenho dos estudantes no PISA. Você lembra que o PISA, que nós falamos anteriormente, é o tal de Plano Nacional de Educação. Uma outra forma de ver que dinheiro faz diferença no financiamento da educação pública, principalmente, é analisar as mensalidades das escolas cujos alunos apresentam bons desempenhos no Enem. Todas acima de 1.500 mensais. Quer dizer, os alunos dessas escolas, que são de classe média e da elite, o gasto nessas escolas particulares é de R$ 1.500 mensais, em média, ou um pouco mais do que isso. No caso da rede pública, apresenta melhor desempenho as escolas técnicas federais e os colégios de aplicação associados a universidades públicas, cujo custo por aluno está na faixa de R$ 800 a R$ 1.000 mensais, o dobro do valor propiciado pelo Fundeb para o ensino médio. Quer dizer, no caso das escolas públicas, é o Estado que financia essa quantia. Aqui de conclusão: PNE, Plano Nacional de Ensino, CAC,
e EC 95, Emenda Constitucional 95. O autor aborda esses 3 pontos problemáticos que hoje estão em implementação, em processo de funcionamento no Brasil. Não é possível concluir esse texto sem fazer menção à meta 20 do Plano Nacional de Ensino, que determina a ampliação do investimento do Estado em educação pública no Brasil, de forma a atingir o patamar de 7% do PIB em 2019. Essa era a meta, mas não, pelo contrário, houve um regresso em termos da meta. A meta que foi definida no governo Dilma, né? E 10% do PIB em 2024 era a meta. Ela ainda estabelece uma estratégia. Ela ainda estabelece uma estratégia como estratégia a implementação inicialmente do custo aluno qualidade inicial, CAC, e posteriormente do custo aluno qualidade, considerando que CAC, considerando que o levantamento oficial mais fundamentado sobre os gastos educacionais do país indicou um gasto público, educação pública de 5% do PIB, impõe-se a pergunta: por que o Brasil precisa dobrar o seu gasto educacional em relação ao PIB, se o dinheiro não é problema? Primeiramente, é preciso lembrar que são décadas de baixo investimento no Brasil, na educação. Como resultado desse processo, temos que ampliar a oferta em todas as etapas da educação básica e na educação superior, particularmente nas creches, na educação superior, etapas em que a demanda na rede pública é muito grande e os custos são muito elevados. Temos ainda o enorme desafio de garantir da alfabetização à conclusão do ensino médio, que os milhões de brasileiros que não tiveram esse direito assegurado na idade adequada, nossa enorme dívida educacional sobre esse aspecto. Por fim, é preciso enfrentar o desafio da qualidade, que passa essencialmente por tornar a carreira docente mais atrativa, o que só é possível com salários comparáveis aos pagos nas profissões de maior prestígio. Um economista, um advogado, um engenheiro ganham 2 a 3 vezes mais que um professor de educação básica, com formação em nível superior. E é uma situação diferente dessa, só encontramos na Alemanha, onde o professor de ensino básico, o ensino médio, é muito bem pago, como na Coreia do Sul e outros países. Já o CAC e o CAC têm um objetivo central: fazer com que a ampliação no gasto chegue efetivamente às escolas públicas do país, com a garantia de prédios, equipamentos adequados e de condições de trabalho dignas a todos os profissionais da educação. Ou seja, o Brasil precisa fazer um esforço grande na próxima década, porque durante anos descuidou de sua educação. Feita a lição de casa, como realizaram todos os países de hoje são considerados desenvolvidos, e como correspondente impacto virtuoso desse processo na economia, a tendência é o gasto se estabilizar no patamar de 6 a 7% do PIB. Essa era a tendência, mas com a chamada Emenda Constitucional 95, que congela o teto de gastos por 20 anos, nem isso se tornará possível. Pensar em 10% do PIB pode parecer, e é um valor elevado, mas para um país que arrecada 33% do PIB em tributos, ele é plenamente realizável dentro de um pacto nacional para uma educação de qualidade para todos. Basta que a União, o ente que mais arrecada e que menos aplica em educação, assuma essa prioridade,
Para que isso aconteça, contudo, é fundamental a revogação imediata da Emenda Constitucional 95 de 2016 do governo Temer, que congela todos os gastos primários da União de 2016 a 2035, durante 20 anos, portanto, fazendo com que os recursos públicos que poderiam viabilizar o futuro da juventude brasileira nos próximos 20 anos sejam carreados para o pagamento de juros e encargos da dívida pública. Vão pagar os juros da dívida pública, os encargos, para o capital financeiro internacional, que ostenta os nossos títulos, beneficiando menos de 0,1% da população brasileira, a minoria que vive não do próprio trabalho, mas das aplicações financeiras. Vamos, então, imediatamente agora para o tema, o capítulo 2º, o ensino público, o ensino superior privado mercantil em tempos de economia financeirizada, de Vera Lúcia Jacob Chaves. Vou só pegar uma água aqui. Não. Para continuar. Logo em seguida. A exposição do segundo trabalho. E o segundo capítulo, melhor falando. De acordo com Vera Lúcia Jacob Chaves, no contexto do capitalismo financeiro globalizado, a educação deixou de ser direito social e foi transformada em serviço altamente lucrativo, favorecendo a expansão do setor privado mercantil no Brasil. A expansão do ensino superior por meio do setor privado mercantil deve ser analisada nesse contexto global de valorização do capital, de extração do mais valor por parte dessa relação social que é o capital, que monopoliza e concentra, extrai, suga todo o valor da sociedade. É a partir da mundialização financeira do capital que se consolida o atendimento educacional via grandes empresas, cujo objetivo é declaradamente o lucro. A financiarização no âmbito das empresas educacionais no Brasil se deu à medida em que a lógica dos negócios passou a ser marcada pela especulação, ou seja, por decisões de compra, venda e venda de ativos comandados pela expectativa de revenda, com lucros em mercados secundários de ações, imóveis, moedas, créditos, commodities, mercadorias e vários outros ativos. Essa nova lógica financeira das instituições de ensino superior e IES mercantis, trata-se da lógica financeira das instituições de ensino superior privadas, é claro, acompanhada de outras estratégias organizacionais na gestão delas, favorece a oligopolização do setor e são incompatíveis com os princípios que norteiam os processos educativos. A inserção de capital especulativo no ensino superior do Brasil se dá de duas formas. Pela inclusão de grupos educacionais no mercado de ações e de bolsas de valores. 2, por meio de ingresso de grupos estrangeiros de capitais fechados e abertos, com a abertura do capital às empresas no mercado de ações e a subsequente valorização desses papéis possibilitaram um aumento de seu capital e a compra de instituições de ensino superior menores espalhadas pelo país, e com isso a formação de grandes grupos empresariais.
Inclusive, esse grupo, a Anhanguera, que foi incorporada pela Croton, né, grupo estrangeiro, as suas ações tiveram um crescimento, o valor das ações tiveram um crescimento estrepitoso a partir de 2007, sendo que nas épocas mais eufóricas, uma ação valia de 20 a 40 vezes mais do que o valor real do patrimônio. Ou seja, o valor das ações em termos de patrimônio estava, portanto, superdimensionado especulativamente. Mas isso é o que acontece no mercado financeiro. A especulação leva a essa ciranda, a esse jogo de ultrapassamento, de supervalorização. E quando vêm os momentos de crise, acontecem as bolhas e as quebras, né? Mas no Brasil, principalmente durante o governo Lula e Dilma, e no Temer e Bolsonaro continua, esses setores privados tiveram altos recursos destinados do governo para as suas atividades. Atividades essas que não têm nada de público, muito pouco de público. E essas instituições empresariais, de ensino superior e médio, elas foram estabelecendo um processo de fusões, de aquisições de fusões, com a compra de escolas de segundo grau, escolas de ensino médio e básico destacadas, né, consideradas de qualidade, e também com a concentração no campo da educação superior, né, educação universitária. Grandes grupos empresariais, então, foram oligopolizando, foram concentrando, através de aquisições e de fusões, as universidades menores. O avanço do processo de financiarização do ensino superior brasileiro, advindo de negociações estritamente direcionadas aos interesses mercantis, na última década, efervesceu o setor desde 2007, com a abertura do capital de grupos educacionais na Bolsa de Valores de São Paulo, BMF Bovespa. Tal processo demonstra a voracidade do mercado e consolida o gigantismo econômico-financeiro do setor educacional, inclusive para a entrada do capital estrangeiro. Nesse processo, as universidades e os centros universitários formam grandes conglomerados chamados holdings, estabelecendo uma concorrência predatória ao criarem dificuldades financeiras para os estabelecimentos de pequeno porte, que acabam sendo adquiridos pelo capital mercantil de grande porte. Ocorre, desse modo, um movimento de fusões e aquisições de institutos de ensino superior, com oligopolização do setor, em que uma empresa mantenedora holding controla os negócios das demais. Esse processo foi tão intenso a partir de 2007 que o setor educacional ocupou as primeiras colocações no ranking de fusões e aquisições do mercado nacional. Em 2008, esse setor foi classificado em terceiro lugar no conjunto de fusões e aquisições entre todos os setores econômicos no Brasil. Se tornou um setor altamente lucrativo, portanto, com a educação sendo catapultada também dentro da especulação do mercado financeiro. Em 2008, esse setor, sempre visando lucro, sempre visando ganhos e lucros
estapafúrdios. Em 2008, esse setor foi classificado em terceiro lugar no conjunto das fusões e aquisições, portanto. Outras manifestações do processo de mercantilização do setor privado evidencia-se nas aquisições realizadas por fundos de private equity, formados esses private equity são fundos de investimento em participações de empresas de capital aberto ou fechado com envolvimento posterior da entidade gestora, investidora, nos espaços da gestão da entidade investida. Quer dizer, quem acaba determinando as políticas é a empresa, entidade gestora, que visa o lucro e está inserido no mercado de ações, mercado financeiro. E as entidades que prestam serviços de educação são as investidas e que recebem permanentes pressões dessas entidades investidoras, essas entidades investidas. Esses private equities, formados por grupos fechados e grandes especuladores nacionais e internacionais, esses fundos têm condições de injetar somas elevadas de recursos nos negócios educacionais, mediante a adoção de normas e princípios de gestão corporativa, com a reestruturação das instituições, redução de custos e racionalização administrativa. Toda política é máximo de produtividade, máximo de eficiência, redução máxima de custos, relação de custo-benefício sempre favorável à acumulação do capital, sendo que os principais grupos educacionais que operam no ensino superior privado mercantil do Brasil atualmente podem ser classificados em 3 tipos. A. As empresas de capital aberto brasileiras, sociedades anônimas, com inserção no mercado de ações, PMF, Bovespa. Croton Anhanguera, quer dizer, o grupo Bandeirantes Anhanguera foi incorporado, na verdade, fez um processo de fusão com a Croton, mas a Croton é a majoritária, que concentrou já esses grupos gigantes que eram a Anhanguera e o Bandeirantes, né? Além portanto, o Croton se fundiu com a Anhanguera em 2014. Além disso, existe o grupo Estácio, o grupo Ânima e o Ser Educacional. B. Grupos internacionais que passaram a adquirir instituições de ensino superior privados no Brasil. Laureate Educational, Weiden Educational e grupos educacionais que ainda não abriram capital no mercado de ações, como a Universidade Paulista, Unip, Universidade 9 de Julho, Uninove, Universidade Cruzeiro do Sul, Unixul e a Universidade Tiradentes. Trata-se também de lembrar que essas universidades, elas trocam o seu corpo de professores a toda hora. Agora, nessa crise da pandemia, a Uninove colocou quase 50% dos professores para a rua. Alguns de alta qualidade, com tradição de pesquisa, etc. A expansão dessas instituições empresariais vem sendo estimulada pelos governos. Isso ocorre a partir dos seguintes mecanismos: liberalização dos serviços educacionais, imunidade e isenção fiscal, programa Universidade para Todos, ProUni, isenção da contribuição previdenciária das instituições filantrópicas, isenção do pagamento de salário ou educação, Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, e empréstimos a juros baixos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES.
De todos esses mecanismos, priorizaremos aqui os dois principais programas de financiamento público para o setor privado mercantil, o ProUni e o FIES. Recursos públicos para o setor privado. Ao privilegiar a ampliação de acesso do ensino superior por meio de instituições privadas, o governo federal aumentou significativamente o financiamento público de tais instituições privadas. Essa política, alicerçada nas orientações do Banco Mundial, tem contribuído para viabilizar os lucros dos grupos financeiros educacionais, em especial os de capital aberto, como a Croton Anhanguera, Estácio de Sá, Ânima e o Ser Educacional. O FIES, criado em 1999, em substituição ao Programa de Crédito Educativo para Estudantes Carentes, CREDUC, financia a matrícula e as mensalidades de estudantes em instituições de ensino superior privadas. A partir de 2010, o programa passou por ajustes que culminaram no crescimento vertiginoso dos contratos e, consequentemente, dos gastos, com impacto direto nos recursos orçamentários da União para a educação. As alterações promovidas no FIES em 2010, em especial a redução da taxa de juros ao ano e a dispensa de fiador na celebração dos contratos, contribuiu para um aumento exponencial dos recursos financeiros destinados ao fundo. Essas alterações estão relacionadas às demandas do lobby privatista, que concebe o FIES como potencial ferramenta de lucro, de captação de alunos e de ocupação de vagas ociosas, enfim, como ferramenta de consolidação do setor. O FIES e o ProUni gozaram de uma evolução extraordinária de recursos no período entre 2003 e 2017, em detrimento dos recursos para as universidades públicas federais, como pode ser observado na tabela que a autora coloca. Assim, por exemplo, recurso do FIES e do PRUNI, como percentual de despesas da União com as universidades federais, 2003 e 2017. Em 2003, o gasto da União em educação era 48 bilhões 665 milhões. Em 2010, era praticamente mais que dobrou, para 98 bilhões e 883 milhões. Em 2015, no último ano do governo Dilma, quer dizer, o último ano foi até agosto de 2016, mas em 2015 esse valor subiu para 129 bilhões e 307 milhões. Em 2017, já no governo Temer, esse valor aumentou mais um pouquinho para 130 bilhões. Isso gasto da União em educação, em geral. Só em geral, incluindo público e privado. Mas os investimentos em universidades federais, houve, portanto, um incremento, de modo geral, de 168%. Os gastos da União à educação, tanto público como privado. No FIES e no ProUni, o aumento, em 2003, era só 1 bilhão e 609 milhões aplicados. Em 2015, já era 18 bilhões. Em 2017, passou para quase 22 bilhões. Ou seja, o crescimento dos financiamentos da educação no setor privado, FIES e ProUni, teve um incremento de 1.256%. Cresceu, portanto, 13 vezes o financiamento de 2003 a 2017. Quase 13 vezes. Enquanto isso, as universidades federais públicas que receberam financiamento de
20 bilhões em 2003, que, passaram a crescer até 2015 para 48,9 bilhões e 2017 para 51,6 bilhões, o que equivale a um crescimento de 2003 a 2017 de 155,6%. É bem inferior, portanto, ao crescimento do FIES e do ProUni. De 2003 a 2017, os gastos da União com a educação foram ampliados em 168%. Com as universidades federais, os gastos cresceram 155%. Entretanto, a União ampliou em 1.256% os recursos para o setor privado por meio do FIES e do ProUni. Quer dizer, embora tenha crescido, as universidades públicas federais tenham crescido respeitosamente, consideravelmente, no Brasil entre 2003 e 2015, no entanto, o financiamento da educação ele foi absorvido em uma proporção muito maior pelo setor privado, através do FIES e do ProUni. Em 2003 foram destinados 1,6 bilhões para esses dois programas, ProUni e FIES, e em 2017 foram liberados 21,8 bilhões. Tais despesas passaram a representar 16,7% do gasto federal. Passaram a representar 16,7% do gasto federal total em educação. E representaram em 2017 42,3% das despesas da União com universidades federais. Constata-se, desse modo, que o governo federal ampliou significativamente o financiamento público para esse setor privado, o que contribuiu para aumentar os lucros dos grupos financeiros educacionais. O ProUni e o FIES constituem mecanismos governamentais de fortalecimento da mercantilização, da privatização e da financiarização do ensino superior brasileiro, na medida em que patrocinam o aumento do patrimônio líquido dos grupos educacionais privados mercantis. Estejam ou não listados na BMF-Bovespa, ou não. Isso pode ser confirmado pelo desempenho financeiro dos grupos Croton, Estácio, Ânima e Ser Educacional, que tem ficado acima da média das empresas brasileiras, de outras empresas brasileiras, decorrência da sólido financiamento estatal realizada nos últimos anos, entre 2003 e 2017. Em 2015, o FIES representou 70,5% da receita líquida da graduação presencial do Grupo Croton, o que equivale a aproximadamente 4,2 bilhões de reais. O Grupo Estácio obteve 55,17% de sua receita líquida com o FIES. No Grupo Ser Educacional, o FIES representou 46,4% de rendimento líquido. No Grupo Ânima, 45%. As margens de lucro exorbitantes do setor privado mercantil guardam estreita relação com o elevado volume de estudantes beneficiários do FIES, posto que parcela expressiva das receitas derivadas do pagamento de mensalidades fica garantida. É importante destacar que o FIES e as novas formas de financiamento estudantil desse setor vêm contribuindo para o aumento do endividamento familiar, o que poderá levar ao próximo ápice da crise do capital, segundo alguns economistas. Pode levar a uma bolha dentro do próprio campo de educação, uma bolha financeira, porque os gastos são elevadíssimos, os gastos acumulados
pelos pais ou pelos próprios alunos que eles não terão condições de pagar futuramente. Ou seja, a maioria deles não terão condições de pagar. É crescente a destinação de recursos públicos para os grandes grupos financeiros educacionais, especialmente por meio do FIES, transformado em um mecanismo de estímulo à acumulação capitalista, acelerado por estratégias, mercantismo, movimentação de ações, capaz de criar e de concentrar grandes grupos educacionais de caráter financiarizado. Assim, o ensino superior comercializado por instituições privadas constitui, com incentivo estatal direto, um negócio altamente lucrativo e rentável no Brasil. Como elemento estruturante do processo, o ajuste fiscal focalizado no superávit primário procura proteger os interesses dos detentores do capital e dos títulos da dívida pública brasileira. No período de 2013 a 2017, o governo comprometeu 16,5 trilhões de reais para o pagamento de juros, amortizações e refinanciamento da dívida pública interna e externa brasileira, o que representa quase a metade, 46,7% de todos os recursos orçamentários da União. Ou seja, os nossos recursos orçamentários são impostos que nós pagamos são destinados aos lucros financiarizados, especulativos de uma minoria de fundos de investimento, de fundos e outros tipos de fundos. Sobre esse aspecto, eu queria lembrar aqui o artigo de Oscar Malvezzi, Análise Econômico-Financeira de Empresas do Setor da Educação no Brasil. Está no livro, no importante livro, destacado livro de Gilberto Maringoni, que é o organizador, O Negócio da Educação, a Aventura das Universidades Privadas na Terra do Capitalismo Sem Risco. Quer dizer, no Brasil, o capital não tem risco. Esse capital financeiro, predatório, social, especulativo, sempre tem o capital bancário, sempre tem o lucro garantido. Mesmo em época de pandemia, em que as pessoas, 40% não comem mais carnes, comem ovos ou nada, os lucros desses investidores, desses predadores sociais, foi exorbitante, inclusive no Brasil. As estatísticas estão aí, né, de 270 brasileiros que ganharam durante a pandemia mais que o resto do povo brasileiro. Muito mais que o resto do povo brasileiro. O povo brasileiro, que aliás não ganhou nada, a maioria dele sofreu desemprego, tanto que metade da população hoje está, mais da metade da população está desempregada ou subempregada. Os constantes cortes de recursos destinados à educação operados pelo governo federal resultam em uma crescente deterioração da educação pública em geral e das universidades federais em particular. Sem financiamento suficiente, a expansão do número de matrículas verificada nas universidades federais nos últimos anos, longe de representar a apregoada democratização do acesso à educação superior no Brasil, já resulta no aprofundamento da precarização das condições de trabalho e na degradação da qualidade do ensino e da produção científica realizada nessas instituições. No mitológico governo atual, os cortes na educação tendem a fechar, a paralisar algumas importantes institutos de pesquisa nas maiores universidades federais, pois, sem o mínimo escrúpulo, corta-se dinheiro da educação e destina-se 1,6 bilhão
para as emendas de parlamentares, em detrimento da educação federal, de educação pública. Mesmo diante de uma eventual recuperação do crescimento econômico no país, os gastos em áreas sociais não poderão ser ampliados por 20 anos, de acordo com a emenda constitucional número 95 de 2014. Assim, ao mesmo tempo em que impacta negativamente o orçamento das universidades federais e das demais instituições públicas, o único compromisso da emenda constitucional 95, mesmo em um potencial cenário de recuperação econômica, é seguir ampliando o montante financeiro destinado ao pagamento da dívida pública e ao pagamento dos detentores dos títulos, o que fortalece ainda mais o setor financeiro. Na prática, o movimento de expansão privado mercantil, por meio de grandes conglomerados educacionais, só tende a se ampliar, enquanto se intensifica a precarização dos serviços públicos para garantir reservas financeiras para a manutenção da política econômica neoliberal, concentracionista, privatista, a privataria da minoria especulativa predadora social. Vamos imediatamente agora para o último capítulo, o público-privado e a despolitização nas políticas educacionais, de Marina Avelar. Políticas públicas influenciam nossas vidas o tempo todo, mesmo que não percebamos. Em nossas escolas, as políticas entram e as práticas mudam, ora de forma clara e repentina, ora de forma lenta, processual e até mesmo imperceptível. Exemplos incluem decisões sobre financiamento, formação de professores, currículo e tantas outras que impactam o cotidiano educacional. Entretanto, a política educacional é geralmente vista como algo difícil de ser compreendido, distante, entediante por vezes, ou ainda como uma caixa preta, cujos procedimentos internos são inteiramente desconhecidos pelo grande público, por alunos, pais e professores. Por isso é importante desmistificar a política educacional e humanizar o seu funcionamento. Compreender quem faz a política educacional torna-se uma parte importante desse trabalho. Olhar quem são os grupos e as pessoas cujas decisões terão consequências para professores, famílias e alunos. Esta é uma tarefa fundamental para que possamos cobrar os responsáveis e fortalecer a mobilização de quem quer trabalhar por mudanças democráticas e públicas na educação. Contudo, a tarefa não é fácil, já que uma série de novos atores tem participado da política educacional em complexas redes de governança. Novas vozes provenientes do setor privado, que não são eleitas nem supervisionadas pela população, por os alunos, pais e mestres, têm tido participação significativa na determinação das políticas educacionais. Quer dizer, alunos, pais e mestres é que dançam nesse processo, são excluídos das informações, inclusive. Quero, portanto, ampliar nossa compreensão acerca do funcionamento do Estado, da política educacional e da atual arena política, chamando a atenção para a necessidade de democratizarmos a política educacional, não apenas nos seus conteúdos e propósitos, que são fundamentais, mas também nos seus métodos, em como as decisões são tomadas. Escrevo esse ensaio para tentar compartilhar alguns dos achados de minhas pesquisas, diz a autora, recentes, com foco nas atuais dinâmicas da política educacional e suas redes. Busco expandir o olhar sobre essa arena, prestando atenção em atores e espaços de relacionamento público-privado, por vezes desconhecidos, esquecidos, subestimados em outras pesquisas e também no debate público das políticas educacionais.
Vamos só tomar uma água e já continuamos. Quem está fazendo as políticas da educação? Uma resposta comum que habita nosso imaginário é que quem faz as políticas é o Estado, o governo. Mas isso, na verdade, é falso. Evoca-se os órgãos públicos, como o MEC e as secretarias estaduais e municipais da educação, como aqueles que no imaginário do povo, dos estudantes, pais e até de mestres, acham em seu imaginário que as políticas públicas são feitas pelo Estado e pelo governo. Algumas vezes também os profissionais da educação são mencionados como parte desse ecossistema. Entretanto, passam despercebidos, outros grandes atores, em especial os grupos privados com ou sem fins lucrativos. Aí estão incluídos fundações, institutos e empresas cuja relevância é crescente em todo o mundo no campo da educação. No Brasil não tem sido diferente. Com uma nova tendência internacional de gestão pública, estados estão se afastando de sistemas mais hierarquizados em direção a redes de governança complexas e dinâmicas. Nessas redes, governos, filantropia e mercado têm colaborado na formulação e na execução de políticas públicas na educação e em outros setores. A linha que separa organizações públicas e privadas tem se tornado cada vez mais tênue e opaca, não transparente, portanto. Classificar pessoas físicas como provenientes do âmbito público ou privado torna-se, nesse contexto, portanto, desafiador, quando não impossível, envolvendo a chamada governança em rede. Com carreiras forjadas simultaneamente nos setores público e privado, os próprios profissionais da educação passam a ter experiências, contatos e influências em diferentes setores. São pessoas que, carregando consigo a reforma educacional, atravessam as fronteiras de setores e instituições públicas e privadas. Quanto ao setor privado, com fins lucrativos, algumas organizações têm se interessado cada vez mais pela educação por seu potencial de lucro. Os chamados edubusiness, ou edunegócios, têm crescido internacionalmente em todos os níveis de ensino, da educação infantil ao ensino superior. O Brasil tem se tornado um local especialmente atrativo para esses empreendimentos, por conta de sua enorme população em idade escolar. Está entre os 10 maiores populações de idade escolar do mundo. Com foco no lucro, questões pedagógicas, éticas e sociais são colocadas em segundo plano. As questões pedagógicas, éticas, sociais, políticas são colocadas em segundo plano por esse tipo de organização, cujo trabalho pode atingir a política educacional de diversas formas: participação em fóruns e comitês públicos, venda de serviços ou materiais para secretarias da educação, pressão sobre legisladores e executivos do governo com poder de decisão, etc. Com atuações distintas no foco, mas semelhantes no método, as organizações sem fins lucrativos também têm se destacado nas complexas redes da política educacional. E, a despeito de não lucrarem diretamente com a oferta de serviços, a filantropia tem trabalhado com lógicas gerenciais semelhantes às das organizações lucrativas, naquilo que tem sido chamado de nova filantropia. Trabalhando por metas, essas organizações visam promover grandes impactos e mudanças sistêmicas na educação, uma gestão eficiente e um ensino padronizado e passível de avaliação em larga escala.
Em termos de políticas públicas, isso se traduz na defesa enfática de reformas educacionais e estruturais. Em paralelo a exemplos internacionais como a Bill and Melinda Gates Foundation, a Open Society Foundation. Os exemplos brasileiros incluem a Fundação Lehman, que é o sexto homem mais rico do mundo, dono da Ambev, dono da Americanas, dono da Lojas Renner, dono de mais de 80 empresas brasileiras, mas que também é um poderoso investidor financeiro, que inclusive tem uma bancada de deputados que trabalha as suas ideias, sendo que a Tabata Amaral, que a Globo coloca como se fosse de esquerda, é uma representante da Lehman Foundation, né? E a política desenvolvida pela Tabata junto com a Globo é dita por alguns analistas como a tabatização da política. Ela segue totalmente as metas e objetivos da Fundação Lehman e não tem aspirações democráticas que envolvam o povo brasileiro, os trabalhadores, etc. Além da Lehman Foundation no Brasil, tem o Instituto Unibanco que hoje é do Itaú. O Instituto Ayrton Senna, que é gerido pela irmã do Ayrton Senna, entre tantos outros. Essas organizações estão presentes em todo o país e têm fomentado reformas educacionais em estados inteiros. E muitas vezes políticas educacionais nacionais via parcerias e influência sobre o MEC. No Brasil, os dados financeiros dessas organizações são opacas, portanto, não transparentes e difíceis de aferir. Ainda assim, pode-se mencionar o número coletado pelos grupos de institutos, grupos de institutos, fundações e empresas, chamado GIFE, grupos GI, institutos, F, fundações e empresas. Em seu censo de 2016, sobre o orçamento executado por seus membros, considerando todos os setores, dentre os quais a educação é o maior, os membros do GIF investiram 2,8 bilhões de reais em 2016. Trata-se, como se vê, de um grupo extremamente poderoso, com grande poder financeiro para desequilibrar a arena da política educacional. Além das fronteiras entre os setores público e privado, também as fronteiras entre países vão se tornando mais porosas e grupos privados com e sem fins lucrativos agora operam em redes globais que conectam governos, organizações filantrópicas e empresas em diversos países. As tecnologias da informação e comunicação, com suas plataformas, têm um papel central na construção e na manutenção dessas redes. Mas isso não quer dizer que os encontros pessoais tenham perdido a importância. Encontros em seminários, congressos, reuniões são importantes para fortalecer laços, criar confiança e intimidade e alinhar projetos e discursos. São frequentes as notícias sobre seminários e cursos de fundações que reúnem políticos e filântropos, congressos da Unesco que juntam esse mesmo público e assim por diante. Exemplo recente inclui os seminários do Instituto Unibanco, Caminhos pela Qualidade da Educação Pública, que reuniram representantes de vários setores e estados para discutir política educacional dentro das concepções do Instituto, ou ainda os eventos promovidos pela Fundação Lehman, dentro e fora do Brasil,
como o recente encontro na Universidade de Oxford, na Inglaterra, que reuniu gestores públicos brasileiros com representantes da Fundação. São espaços privilegiados de alinhamento político, com acesso restrito a convidados. Aos outros, como os professores, resta a organização tradicional via fóruns, sindicatos, manifestações públicas, greves, etc., com acesso ainda mais restrito e indireto aos tomadores de decisões. Os atores privados utilizam seus recursos financeiros e sociais para modificar o cenário educacional brasileiro. Nas palavras de Kenneth Saltman, estão votando com dinheiro. Eles são capazes de mobilizar uma grande quantidade de recursos, exercendo o que pode ser chamado de hiperagência, razão pela qual algumas fundações empresariais conseguem realizar ao seu modo aquilo que seria papel de movimentos sociais inteiros. Nessa arena dominada pelo poder do dinheiro, os críticos, a oposição e o diálogo ficam naturalmente excluídos do debate público sobre políticas educacionais. O que está em disputa nessa arena da política educacional, então? Tendo em vista as emaranhadas redes políticas na educação contemporânea, posicionamentos simplistas que assumem que todo privado seja ruim e que todo público seja bom, o oposto, a depender do posicionamento de quem olha, se tornam problemáticos, porque tudo agora, nesse novo contexto, está entrelaçado, está enredado um no outro, o público e o privado. E com desmérito e com desvalorização do público e o uso do público cada vez mais feito pelo privado. As dinâmicas nessas redes são persistentemente mais complexas, o que dificulta muito o nosso trabalho de analisar e categorizar, no final das contas, aquilo que é público e o que é privado. Contudo, o que permanece e merece nossa atenção é o embate de projetos educacionais. A disputa entre público e privado parece ecoar muito mais a oposição entre uma visão da educação como bem público e sua gestão para o público e uma visão privada, que compreende a educação como uma ferramenta para o desenvolvimento econômico e para a obtenção do lucro, e propõe que essa seja gerida por uma empresa. Ainda assim, tais posições seriam melhor compreendidas como em um espectro, e não marcadas de forma tão dicotômica. Precisamos de novos termos para falar dessa arena, já que o vocabulário anterior parece não dar conta da complexidade do atual estado de coisas. Essa disputa de visões permeia a política e a pedagogia, a gestão e o ensino, em um embate entre politização e despolitização. Na política e na gestão, isso é visível no conflito entre a gestão democrática, como uma gestão a serviço da participação de todos e da mudança do entorno da escola, versus a gestão técnica ou empresarial, focalizada em processos técnicos, voltada à eficiência e ao alcance de metas e de lucros. Na pedagogia, identifica-se o mesmo conflito entre uma formação para a liberdade e a compreensão do entorno social versus uma formação centrada em habilidades e competências aplicáveis ao trabalho dentro do mercado capitalista. Esse embate internacional assume tensões especiais no Brasil. Paulo Freire permeia a nossa formação como educadores e professores com o pressuposto de que a educação é política e tem que ser para a liberdade, e de que o papel do educador é justamente o de politizar esse processo e auxiliar os alunos a perceberem e modificarem as dinâmicas sociais. Nesse contexto, há certamente uma desconfiança sobre a participação
do empresariado e da filantropia empresarial na educação, pois esses atores defendem exatamente que a educação seja um tema técnico, um problema administrativo e gerencial, que poderia, portanto, ser solucionado com ferramentas de gestão empresarial adequadas, É a partir desse ponto de vista que muitas fundações empresariais enxergam os profissionais de educação como um grupo fechado e com visões ultrapassadas, como se fosse um grupo ideológico, partidário, que teria uma visão metafísica e fechada. Para eles, a verdadeira visão é a pragmática, neopragmática, e que orienta as pessoas gerencialmente para a relação de custo-benefício favorável para o espírito empresarial do lucro e da extração do valor. E por que a relação público-privada na política educacional importa? Em um contexto de profundos desafios impostos à educação pública, é fundamental compreendermos essa nova e complexa arena da política educacional. Novos atores com relacionamentos opacos e não transparentes entre o público e o privado, utilizam seus recursos financeiros e sociais e participam ativamente de política educacional, modificando suas agendas, que envolvem conteúdos, o que deve ser ensinado e propósitos, para que educar. E seus métodos, como fazer políticas para a educação. Tudo isso é perpassado por seus esforços crescentes de despolitizar a política pública. Enquanto suas agendas, os projetos de reforma empresarial da educação que defendem, têm recebido maior atenção em pesquisas, em ações e políticas, seus métodos, a forma como trabalham, merecem maior escrutínio, maior observação e análise. Empresários e filântropos, apesar de argumentarem que estão trabalhando para a melhoria da educação e para o bem público, não foram eleitos por ninguém. Suas agendas, objetivos e métodos políticos não passam por validação pública e não podem ser controlados pela sociedade. Como diz Frumkin, ao contrário do governo que passa por eleições, ou de corporações que ao menos possuem acionistas a quem responder, a filantropia é capaz de cruzar as fronteiras entre o público e privado sem prestar contas aos seus diversos atores, como professores, alunos, pais e funcionários. A participação na política educacional não pode ser determinada pela posse individual ou em grupo do capital financeiro ou social. Se a filantropia empresarial possui ou quer possuir um papel tão determinante na política educacional brasileira, ela precisa se submeter a critérios de transparência e de controle social muito mais rigorosos, a começar pela publicação de informações financeiras detalhadas dos movimentos, institutos e fundações que elas financiam. É preciso repolitizar a política educacional e fortalecer um projeto democrático de educação nos conteúdos e nas formas, em contraste com o discurso despolitizado, que reduz a educação a uma questão meramente técnico-administrativa e gerencial. Os ideais privados que têm sido aplicados à educação precisam ser substituídos por um forte apreço pela educação pública e como uma parte crucial da democracia. Processos democráticos, participativos e transparentes são importantes sempre. Precisamos de escolas e currículos comprometidos em promover a igualdade, o engajamento cidadão, o combate a todo tipo de exclusão e discriminação social, mas esse trabalho não pode ser separado dos métodos, o como da governança e da formulação das políticas. Os processos da política educacional precisam ser mais democráticos, transparentes e inclusivos, com a participação dos cidadãos comuns e dos profissionais da educação
uma verdadeira gestão democrática da educação. Democrática, pública e igualitária da educação. É preciso repolitizar a política educacional e fortalecer um projeto democrático de educação nos conteúdos e nas formas, em contraste com o discurso despolitizado que reduz a educação a uma questão técnico-administrativa, gerencial e econômico-lucrativa. Os ideais privados que têm sido aplicados à educação precisam ser substituídos por um forte apreço pela educação pública, como uma parte crucial da democracia. Processos democráticos, participativos e transparentes são importantes sempre, portanto. Precisamos de escolas e currículos comprometidos em promover a igualdade, o engajamento cidadão, o combate a todo tipo de exclusão e discriminação, mas esse trabalho não pode ser separado dos métodos, o como da governança e da formulação das políticas. Os processos da política educacional precisam ser mais democráticos, transparentes e inclusivos, com a participação dos cidadãos comuns e dos profissionais da educação, numa verdadeira gestão democrática da educação. Assim terminamos esses 3 capítulos, que eu reli e fiz alguns comentários, e espero que ajudem a esclarecer sobre esses importantes aspectos da educação brasileira, que os alunos também devem, e professores em geral, alunos e funcionários, devem ter consciência e conhecimento sobre esses processos que afetam as suas vidas de forma alienante, na maior parte das vezes. Por isso que é importante participar, ser um ator da informação que tem poder de decisão de forma coletiva por parte dos agentes diretos da educação. Terminamos aqui agradecendo ao Fabiano e à Hipácia e a todos os nossos alunos de segunda e terça-feira que estão cursando essa disciplina de estudos sociohistóricos e culturais da educação. Muito obrigado, até amanhã e até terça-feira.